Pasta 1. Parte 1. O cemitério de bichos. E Jesus disse a eles: Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou até lá, porque posso despertá-lo de seu sono. Os discípulos se olharam e alguns sorriram, pois não tinham percebido que Jesus falara em sentido figurado. Senhor, se ele está dormindo, deve estar bem. Então Jesus falou mais claramente: Lázaro está morto, é isso, mas vamos para junto dele. O Evangelho segundo São João. Paráfrase. Lewis Creed, que perdera o pai aos 3 anos e jamais tivera um avô, não esperava encontrar um pai agora, quando estava chegando à meia-idade, mas foi exatamente isso que aconteceu. Chamava-o, no entanto, de amigo, como deve fazer um adulto ao se deparar relativamente tarde na vida com um homem que poderia ter sido seu pai. Encontrou-o na noite em que se mudou, com a esposa e os 2 filhos, para uma grande casa branca de madeira em Ludlow. Winston Churchill mudou-se com eles. Church era o gato da filha Aileen. A comissão de pesquisa não tivera pressa, e, sem dúvida, a busca de uma moradia numa distância razoável da universidade fora de arrepiar os cabelos. Quando a família chegou ao lugar onde devia estar a casa, as referências estavam certas, como os sinais astrológicos na noite anterior ao assassinato de César. Lewis pensou morbidamente. Todos pareciam cansados, tensos, impacientes. Os dentes de Gage tinham começado a nascer e ele chorava quase sem parar. Não dormia, por mais que Rachel o ninasse. Ela ofereceu-lhe o seio, embora não fosse hora de mamar. Mas Gage sabia tão bem quanto ela, ou talvez ainda melhor, qual era a sua hora de mamar, e prontamente estreou nela os dentes recém-chegados. Rachel, ainda incerta sobre aquela mudança de Chicago, onde sempre vivera, para o Maine, explodiu em lágrimas. Aileen logo lhe fez coro. Na traseira da caminhonete, Church continuava a andar de um lado para o outro, como vinha fazendo durante os 3 dias da viagem de Chicago até lá. Seu berreiro dentro da bolsa fora terrível, mas aquele incessante perambular, depois que resolveram deixá-lo solto no carro, enervava. O próprio Lewis sentiu uma certa vontade de chorar. Uma ideia absurda, mas não desinteressante, lhe ocorreu. Podia sugerir que voltassem a Bangor para comer alguma coisa enquanto esperavam o caminhão de mudanças. Quando suas 3 caras metades saltassem, pisaria no acelerador e fugiria com o pé na tábua, sem olhar para trás, o enorme carburador de 4 cilindros devorando a gasolina cara. Dirigiria para o sul, tomando o caminho de Orlando, na Flórida, onde poderia conseguir emprego como médico na Disney World sob um nome falso. E antes de atingir o primeiro pedágio da velha rodovia 95, que cruzava as fronteiras do sul, pararia na beira da estrada e se livraria também da merda do gato. Então, fez uma curva final, e lá estava a casa. Foi o primeiro a vê-la pessoalmente. Depois de ter certeza de que o cargo na Universidade do Maine era seu, examinara através de fotos cada uma das 7 possibilidades que lhe foram oferecidas. Escolhera aquela, uma grande e velha casa colonial típica da Nova Inglaterra, mas recentemente reformada e reforçada em sua estrutura. O custo elevado, por mais terrível que fosse, não pareceu fora de cogitação em termos de orçamento doméstico. Eram 3 cômodos grandes no andar de baixo, mais 4 em cima, um galpão comprido que poderia mais tarde ser transformado em novos aposentos. Tudo isso cercado pelo opulento esparramar de um gramado exuberantemente verde, mesmo naquele calor de agosto. Atrás da casa havia um grande terreno onde as crianças podiam brincar, e além do terreno, um bosque imenso que se perdia de vista no horizonte. A propriedade confinava com terras do governo, explicara o corretor, e ao menos num futuro previsível não haveria construções ali. Os remanescentes da tribo indígena Micmac reivindicavam cerca de 8.000 acres em Ludlow e nas cidades a leste de Ludlow. O complicado litígio, envolvendo tanto o governo federal quanto o local, poderia se estender por mais de um século. De repente, Rachel parou de chorar e se aprumou no assento. É essa, disse Lois. Ele se sentia apreensivo, ou mesmo assustado, na realidade, aterrorizado. Hipotecara 12 anos de sua vida naquilo,
Só estaria paga quando Eileen tivesse 17 anos. Engoliu em seco. O que você acha? Acho que é muito bonita, disse Rachel, tirando-lhe um enorme peso do peito e da cabeça. Não estava brincando, ele percebeu. A opinião se estampava no modo como Rachel contemplou a casa quando a caminhonete tomou a estradinha asfaltada e fez a curva para o galpão dos fundos. Os olhos percorreram as janelas vazias. A mente já teria começado a registrar problemas de cortinas, olhados para os guarda-louças, Deus sabe o que mais. Papai, Eli, do assento de trás. Ela também parara de chorar. Mesmo Gage fizera uma pausa no berreiro. Louis saboreou o silêncio. O que é, meu bem? Os olhos da menina no espelho retrovisor, castanhos, sob um cabelo louro um tanto escurecido, também inspecionavam a casa, o gramado, o telhado de uma casa vizinha afastada, à esquerda, o grande terreno que se prolongava até o bosque. Essa é a nossa casa? Vai ser, querida, disse ele. Yahoo! Ele gritou, quase lhe rebentando os tímpanos, e Louis, que às vezes conseguia ficar muito irritado com a menina, achou que não se importaria de jamais pôr os olhos na Disney World. Estacionou diante do galpão e desligou o motor da caminhonete. Os pistões pararam. O silêncio pareceu muito grande em comparação ao barulho de Chicago, à confusão da rua State e do Loop. Um pássaro cantava docemente naquele fim de tarde. Nossa casa, Rachel disse em voz baixa, ainda contemplando as janelas. Casa, Gage repetiu satisfeito no colo da mãe. Louis e Rachel olharam um para o outro. No espelho retrovisor, os olhos de Eileen se arregalaram. Vocês? Ele. Não foi? Todos falaram ao mesmo tempo. Todos riram ao mesmo tempo. Gage não ligou. Continuou chupando o dedo. Vinha pronunciando mã há quase um mês e uma ou duas vezes tentara dizer alguma coisa que podia ter sido papá, ou só uma esperançosa ilusão da parte de Louis. Aquilo, no entanto, por acidente ou imitação, fora realmente uma palavra. Casa. Louis tirou Gage do colo da mulher e apertou-o entre os braços. Foi assim que chegaram a Ludlow. Na memória de Louis Creed, aquele momento singular sempre conservou uma natureza mágica, em parte, talvez por ter sido realmente mágico, mas principalmente pelo dia ter ficado tão selvagem depois do anoitecer. Nas 3 horas seguintes, qualquer paz ou magia desapareceriam por completo. Louis era um homem organizado, metódico. Guardara cuidadosamente as chaves da casa num pequeno envelope de correspondência rotulado Casa de Ludlow, chaves recebidas a 29 de junho. Pusera o envelope no porta-luvas da caminhonete Fairlane. Tinha certeza absoluta. Agora, porém, não estava lá. Enquanto Louis procurava as chaves, dominado por uma irritação crescente, Rachel içou Gage para os quadris e foi com Eileen para perto de uma árvore que havia no terreno. Louis dava uma terceira busca sob os assentos, quando a filha gritou e começou a chorar. Louis, Rachel chamou. Ela caiu. Eileen caíra de um balanço de pneu e batera com o joelho numa pedra. O corte era pouco profundo, mas ela gritava, pensou Louis, com uma certa falta de generosidade, como se tivesse perdido a perna. Numa casa do outro lado da estrada, havia luz na sala de estar. Tudo bem, Ellie, disse. Já chega. As pessoas daquela casa pensarão que tem alguém morrendo. Mas está doendo. Louis controlou sua raiva e voltou em silêncio para a caminhonete. As chaves haviam desaparecido, mas o estojo de primeiros socorros ainda continuava no porta-luvas. Pegou-o e voltou para junto da filha. Quando Ellie viu o estojo, começou a berrar ainda mais alto. Não, a coisa que arde não. Eu não quero a coisa que arde, papai. Não. Ellie, é só mercúrio cromo. Isso não vai arder. Seja boazinha, disse Rachel. É só... Não, 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 não. Se não parar com isso, o que vai arder são as palmadas que vai levar, disse Louis. Ela está cansada, Lou, interveio Rachel num tom apaziguador. É? Eu também estou cansado. Pegue a perna dela. Rachel pôs Gage no chão e segurou a perna de Eileen, que Louis pintou de mercúrio cromo, indiferente aos gritos cada vez mais histéricos.
Tem alguém na varanda daquela casa no outro lado da rua, disse Rachel pegando Gage. O bebê começara a engatinhar pela grama. Ótimo, Louis resmungou. Lou, ela está cansada, eu sei. Tampou o mercúrio cromo e olhou furioso para a filha. Escute, isso realmente não doeu nada. Fique de pé, Ellie. Dói muito, está doendo. A mão dele teve ânsias de lhe dar um tapa, mas ele apenas segurou a perna com força. Encontrou as chaves? Rachel perguntou. Ainda não, disse Louis, fechando com estalo a tampa do estojo de primeiros socorros e se levantando. Vou... Gage começou a berrar. Não estava fazendo manha ou chorando, mas literalmente gritando, debatendo-se nos braços da mãe. O que há com ele? Rachel perguntou alarmada, atirando-o quase cegamente para Louis. Era, ele supunha, uma das vantagens de ela se ter casado com um médico. Podia empurrar o filho para o marido sempre que o problema parecesse grave. Louis, o quê? O bebê se agarrava freneticamente ao pescoço do pai, gritando de modo selvagem. Louis deu-lhe um puxão e viu um feio calombo branco inchando perto de sua garganta, e havia também alguma coisa na fita de seu capuz, alguma coisa imprecisa, que se contorcia debilmente. Eileen, que tinha se acalmado, começou a berrar de novo. Abelha, abelha, abelha! A menina pulou para trás, tropeçou na mesma pedra saliente em que já batera o joelho, caiu sentada e voltou a chorar num misto de dor, surpresa e medo. Estão me deixando louco, Louis pensou abismado. Ah! Faça alguma coisa, Louis. Será que não pode fazer nada? Tente tirar o ferrão, falou uma voz arrastada atrás dele. Isso não falha. Tire o ferrão e põe um pouco de bicarbonato. Aperte que o calombo cede. Era uma voz tão cavernosa e com um sotaque tão carregado de Nova Inglaterra que, por um momento, a mente cansada e confusa de Louis recusou-se a traduzir o dialeto. Tire o ferrão e põe um pouco de carbonato. Aperta que o calom cede. Ele se virou. De pé no gramado havia um homem idoso, talvez de 70 anos, um robusto e saudável septuagenário. Usava avental sobre uma camisa de cambrai azul e tinha um pescoço cheio de pregas e rugas. O rosto era queimado do sol e estava fumando um cigarro sem filtro. Quando Louis se virou, o velho apertou com força o cigarro entre o polegar e o indicador, para depois guardá-lo caprichosamente no bolso. Balançou as mãos e deu um sorriso torto, mas um sorriso que agradou de imediato a Louis. E Louis não era um homem que se ligasse facilmente nas pessoas. Nem precisa dizer que está em apuros, doutor, falou em seu dialeto, e foi assim que Louis conheceu Judson Crandall, um homem que teria a idade de seu pai. Crandall os vira chegar e atravessar a rua para ver se poderia ajudá-los, pois eles pareciam estar num baita de um aperto. Enquanto Louis segurava o bebê contra o ombro, Crandall se aproximou, observou o calombo no pescoço da criança e esticou a mão retorcida e cheia de manchas. Rachel abriu a boca para protestar. Aquela mão parecia terrivelmente disforme, quase tão grande quanto a cabeça de Gage, mas antes que pudesse dizer uma palavra, os dedos do velho tinham feito um movimento simples e preciso, tão hábil, tão ágil quanto os dedos de um homem embaralhando cartas em leque ou despejando moedas num caça-níqueis. Num instante, o ferrão jazia na palma de sua mão. É grande, opa, o velho comentou. Já vi maiores, mas essa pica já dá um bom estrago, não é? Louis rebentou numa risada. Crandall contemplou-o com aquele sorriso torto e disse, acho que a dona não gostou. Que foi que ele disse, mamãe? Eileen perguntou, e então foi a vez de Rachel explodir numa risada. Evidentemente, não era nada polido, mas, de certa forma, estava tudo bem. Crandall puxou um maço de Chesterfield Kings, encaixou um deles no canto rachado da boca, balançou a cabeça com ar divertido, enquanto os dois riam. Mesmo Gage dava suas risadinhas, apesar do calombo do ferrão da abelha, e acendeu um fósforo com um piparote da unha do polegar. O velho tem lá os seus truques, Louis pensou. Pequenos truques, mas alguns muito bons. Parou de rir e estendeu a mão que não estava segurando o traseiro de Gage. Sem dúvida o traseiro de Gage estava um tanto úmido. É um prazer conhecê-lo, senhor.
Jude Crandall, o velho respondeu, apertando-lhe a mão. O senhor é o doutor, não é? Sim, Louis Creed. Esta é minha esposa Rachel, minha filha Ellie e o guri com o ferrão da abelha é o Gage. É um prazer conhecer você. Eu não ri de propósito, isto é, nós não rimos de propósito. É que estamos um pouco cansados. A tentativa de atenuar a coisa provocou-lhe de novo um riso nervoso, mas, de fato, ele se sentia tremendamente exausto. Crandall concordou com a cabeça. É claro que estão, disse ele. O que saíra, claro que não. Deitou os olhos sobre Rachel. Por que não vai lá para casa um minuto com o gurizinho e a menina, dona? A gente pode pôr algum bicarbonato num esfregão e refrescar um pouco o calombo. A patroa também vai gostar de conhecer a senhora. Ela não sai muito de casa. Ficou muito mal da artrite de 2 ou 3 anos para cá. Rachel olhou para Louis, que concordou. É muita gentileza sua, Sr. Crandall. Pode me chamar de Jude, disse ele. De repente, ouviu-se uma buzina forte, o ronco de um motor diminuindo a marcha e o grande caminhão azul de mudanças entrou, rangendo, no caminho de acesso à casa. Deus, e agora que eu não sei onde estão as chaves, disse Louis. Tudo bem, disse Crandall. Tenho um molho de chaves. O senhor e a senhora Cleveland, as pessoas que moravam aqui antes de vocês, deram-me um punhado de chaves. Deve ter sido há 14, 15 anos atrás. Viveram aqui um bom tempo. Joan Cleveland foi a melhor amiga de minha mulher. Morreu há 2 anos. Bill foi morar num daqueles velhos conjuntos habitacionais populares em Warrington. Vou buscar as chaves. De qualquer modo, elas agora são suas. O senhor é muito gentil, Sr. Crandall, disse Rachel. De modo algum, ele respondeu. Queríamos mais é ter gente moça por perto. Para ouvidos do centro-oeste, as palavras tinham um som tão exótico quanto uma língua estrangeira. É bom ver gente na estrada, dona. Estamos cansados das carretas passando. Agora, escutaram portas batendo, quando os homens da mudança pularam da cabine do caminhão e se aproximaram. Ellie, que se afastara um pouco, voltou perguntando. Papai, o que é aquilo? Louis, que saíra ao encontro dos homens, olhou para trás. Na borda do terreno, onde o gramado acabava e um mato alto começava a se espalhar, fora aberta uma trilha de pouco mais de 1 metro de largura. Um traçado suave corria pelo mato, serpenteava subindo a colina, fazia uma curva através de uma moita de arbustos e um arvoredo de bétulas, depois desaparecia de vista. Parece uma espécie de trilha, disse Louis. Sim, confirmou Crandall, sorrindo, e virando-se para Ellie, um dia lhe conto desse caminho, mocinha. Não quer atravessar? Vamos deixar o seu irmãozinho em ordem. Eu vou, disse Ellie, logo acrescentando com ar esperançoso. O bicarbonato não arde? Quando Crandall trouxe as chaves, Louis já encontrara as suas. Havia uma brecha no alto do porta-luvas e o pequeno envelope deslizara para junto da fiação elétrica. Ele conseguiu pegá-lo e pôde abrir a porta para os homens da mudança. Crandall entregou-lhe o molho de chaves sobressalentes. As chaves estavam numa pequena corrente, velha e amarelada. Louis agradeceu e colocou-as distraidamente no bolso, observando os homens da mudança transportando caixas, cômodas, armários e todas as coisas que tinha acumulado em 12 anos de casamento. Pareciam inutilidades fora de seus lugares habituais. Só um punhado de coisas encaixotadas, pensou, sentindo-se de repente triste e deprimido. Achou que estava sendo acometido daquilo que as pessoas chamavam nostalgia. Desarraigado e plantado noutro lugar, disse Crandall, subitamente a seu lado. Louis deu um pulo. Parece que você conhece a sensação. Não, realmente não. Crandall acendeu um cigarro. Upt! Fez o fósforo, a chama brilhando nas primeiras sombras do início da noite. Meu pai construiu essa coisa do outro lado da estrada, levou a mulher para lá, e lá ela teve um filho. Esse filho fui eu, nascido bem no ano de 1900. Então você está com 83, completou Crandall, e Louis ficou um tanto aliviado de que não tivesse acrescentado primaveras, uma expressão que as pessoas mais velhas às vezes usavam e ele detestava. Parece bem mais moço. Crandall deu de ombros. Morei aqui a vida toda.
Na época da Grande Guerra, eu me alistei, mas o ponto mais próximo da Europa a que cheguei foi Bay One, em Nova Jersey, lugar detestável. Já em 1917, era um lugar horrível. Fiquei satisfeito quando voltei para cá. Casei com minha Norma, passei meus anos de vida na estrada de ferro e ainda estou aqui. Mas tive uma vida e tanto em Ludlow, sem dúvida. Os homens da mudança pararam junto da entrada do galpão. Seguravam o estrado de molas que ficava sob a grande cama de casal que Lois repartia com Rachel. Onde quer que ponha isso, Sr. Creed? No andar de cima. Só um minuto, eu vou mostrar o lugar. Lois deu um passo na direção deles, depois parou um instante e olhou para Crandall. Pode ir, disse Crandall sorrindo. Vou ver o que o seu pessoal está fazendo. Vou mandar que voltem para cá, mas não o atrapalhem. Fazer mudança é um trabalho que dá muita sede. Eu sempre costumo sentar na minha varanda por volta das 9 e tomar algumas cervejas. E quando o tempo está quente, gosto de ver a noite chegar. Às vezes Norma senta comigo. Se quiser, pode ir também. Bem, talvez eu vá, disse Lois, não pretendendo de modo algum fazê-lo. Sabia que o próximo passo seria um diagnóstico informal e gratuito da artrite de Norma na varanda. Gostava de Crandall, gostava de seu sorriso meio atravessado, seu jeito descuidado de falar, o sotaque do norte, que longe de ser áspero, tinha quase a maciez de uma fala arrastada. Um bom homem, Lois pensou, mas os médicos costumam desconfiar das pessoas com facilidade. Infelizmente, mais cedo ou mais tarde, mesmo os melhores amigos passam a querer assistência médica. E com a gente velha a coisa é interminável. Mas não fique acordado esperando por mim. Tivemos um dia diabólico. Bem, você sabe que não precisa de convite para ir lá em casa, insistiu Crandall. Havia algo no seu sorriso tonto que fez Lois pressentir que Crandall sabia exatamente o que ele estava pensando. Contemplou o velho por um momento antes de juntar-se aos homens da mudança. Crandall andava com o corpo firme e a cabeça erguida. Parecia um homem de 60 anos, não com mais de 80. Lois experimentou um primeiro e tímido sinal de afeição. Pelas 9 horas, os homens da mudança tinham ido embora. Ellie e Gage, ambos exaustos, dormiam em seus novos quartos. Gage no berço e Ellie num colchão no assoalho, cercada de um monte de caixas. Bilhões de bonecas inteiras, quebradas ou amassadas, os pôsteres de Vila Sésamo, os livros ilustrados, as roupas. Deus sabe o que mais. E naturalmente Church estava a seu lado, também dormindo e rosnando asperamente do fundo da garganta. Aquele rosnado áspero era o máximo que o grande gato fazia que se aproximava de um ronronar. Rachel tinha revirado incansavelmente a casa com Gage nos braços. Procurava adivinhar onde Lois mandara os homens da mudança deixar as coisas. Tornava a arrumá-las, empilhá-las, mudava-as de lugar. Lois não perdera o cheque para pagar a mudança. Ainda estava no bolso interno do paletó, junto com as 5 notas de $10 da gorjeta. Quando o caminhão foi finalmente esvaziado, entregou o cheque e o dinheiro, inclinou a cabeça ante os agradecimentos, assinou o recibo e permaneceu na varanda, vendo os homens voltarem à cabine do caminhão. Achou que provavelmente iam parar em Bangor e tomar umas cervejas para assentar a poeira. Algumas cervejas cairiam muito bem agora, e isso fez pensar outra vez em Jude Crandall. Sentou-se com Rachel na mesa da cozinha e viu as manchas escuras sob seus olhos. Você deve dormir, disse ele. Ordens do médico? Ela perguntou com um meio sorriso. É. Tudo bem, disse Rachel se levantando. Estou exausta e Gage é capaz de acordar durante a noite. Você vem? Lois hesitou. Não sei se já vou dormir agora. Aquele velhinho do outro lado da rua. Estrada. Aqui no interior é estrada. E se você fosse Judson Crandall, acho que diria rodovia. Tudo bem, do outro lado da rodovia. Ele me convidou para tomar uma cerveja. Acho que vou lhe fazer companhia. Estou cansado, mas muito agitado para dormir. Rachel sorriu. Vai acabar pedindo que Norma Crandall explique onde dói e em que tipo de colchão ela dorme. Lois riu, pensando como era engraçado e assustador, o modo como as mulheres, após algum tempo, conseguem ler os pensamentos dos maridos. Ele ajudou quando precisamos, disse. Acho que também posso fazer um favor. Uma permuta? Lois sacudiu os ombros, relutante, não sabendo como dizer à esposa que simpatizara com Crandall à primeira vista.
Como é a mulher? Muito amável, disse Rachel. Gage sentou-se no colo dela. Isso me espantou porque ele teve um dia cansativo e você sabe que costuma estranhar as pessoas mesmo na melhor das situações. Norma deu uma boneca para Eileen brincar. Você acha que a artrite é muito grave? Muito. Está numa cadeira de rodas? Não, mas anda devagar. E os dedos... Rachel ergueu os dedos delicados e curvou-os como garras para demonstrar. Louis balançou a cabeça. Não demore, Lou. Tenho calafrios em casas que não conheço. Logo vai conhecê-la, disse Louis, beijando-a. Louis voltou tarde e envergonhado. Ninguém lhe pedira para examinar Norma Crandall. Quando atravessou a rodovia, ele se corrigiu, sorrindo, a senhora já fora se deitar. Judd era uma vaga silhueta atrás das cortinas da varanda fechada. Havia o aconchegante ranger de uma velha cadeira de balanço. Louis bateu na porta de madeira, que chocalhou amistosamente em sua moldura. O cigarro de Crandall brilhava como um grande e pacífico vagalume na noite de verão. De um rádio baixo vinha a transmissão de um jogo de Red Sox, e tudo isso deu a Louis Creed a estranha sensação de volta à casa paterna. Doutor, disse Crandall, achei que fosse o senhor. Espero que tenha dito a verdade sobre a cerveja, respondeu Louis, entrando. Oh, sobre cerveja eu nunca minto. Um homem que mente sobre cerveja faz inimigos. Sente, doutor. Se quiser, tem mais cerveja na geladeira. A varanda era comprida e estreita, mobiliada com cadeiras de palhinha e sofás. Louis afundou-se num deles e constatou espantado o quanto era confortável. À sua esquerda havia um balde de metal cheio de cubos de gelo e algumas latas de Black Label. Pegou uma delas. Obrigado, disse abrindo a lata. Os 2 goles iniciais caíram em sua garganta como uma bênção. Seja muito bem-vindo, disse Crandall. Espero que seja feliz aqui, doutor. Amém. Escute, se quiser bolachas ou alguma coisa, posso ir buscar. Tem um pedaço de rato que está no ponto. Um pedaço de quê? Queijo de rato, aquele furadinho. Crandall parecia um tanto divertido. Obrigado, mas a cerveja chega para mim. Bem, então vamos acabar com ela. Crandall arrotou com satisfação. Sua esposa foi dormir? Louis perguntou, intrigado por ele estar tão à vontade. Foi. Às vezes fica acordada, às vezes não. A artrite deve ser bem dolorosa, não é? Já encontrou um caso em que não fosse? Crandall perguntou. Louis balançou negativamente a cabeça. Mas acho que é tolerável, disse Crandall. Não se queixa muito. É uma boa e velha menina, minha Norma. Havia um profundo e singelo sentimento de afeição na voz de Crandall. Lá fora, na rodovia 15, um caminhão-tanque passou zumbindo. Era tão alto e comprido que por um momento Louis não pôde ver sua casa do outro lado da estrada. Do lado do veículo, visível à luz da lanterna traseira, estava escrito Orinco. Que diabo de caminhão grande? Louis comentou. Aurinco fica perto de Orrington, disse Crandall. É uma fábrica de fertilizantes químicos. Os caminhões vêm e vão sem parar. Mas há também caminhões petroleiros, caminhões basculantes e as pessoas que vão trabalhar em Bangor ou Brewer e voltam para casa à noite. Ele balançou a cabeça. É a única coisa em Ludlow de que não gosto mais. Essa estrada terrível. Não nos dá sossego. Os caminhões passam todo dia e toda a noite. Às vezes acordam Norma. Diabo, me acordam também, e olhe que eu tenho sono pesado como um tronco. Louis, que achava aquela estranha paisagem do Maine assustadoramente silenciosa em comparação ao ronco incessante de Chicago, limitou-se a abanar a cabeça. Um dia desses os árabes cortam o barato e todos poderão plantar violetas africanas em paz na margem da rodovia, disse Crandall. Acho que tem razão. Louis inclinou a lata de cerveja e surpreendeu-se ao ver que já estava vazia. Crandall riu. Tome mais uma para fermentar, doutor. Louis hesitou antes de responder. Tudo bem, mas só mais uma. Tenho de voltar logo. É claro, mudança é uma merda, não é? É mesmo. Louis concordou e por um instante os 2 ficaram em silêncio. Foi um silêncio descontraído, como se já se conhecessem há muito tempo. Era uma sensação que Louis encontrara em livros, mas que nunca experimentara pessoalmente até aquele momento. Sentiu vergonha de seus pensamentos pouco generosos sobre assistência médica gratuita. Um caminhão-guincho passou, as luzes piscando e correndo como estrelas cadentes. Este sinal das luzes quer dizer que está tudo bem na estrada, Crandall disse pensativo.
com ar um tanto vago. Depois virou-se para Louis. Tinha um estranho e breve sorriso entre os sulcos da boca. Encaixou um Chesterfield num dos cantos dos lábios e acendeu um fósforo com o piparote da unha do polegar. Está lembrado da trilha de que sua mocinha falou? Louis não conseguiu lembrar de imediato. Ellie falara de um verdadeiro catálogo de coisas antes de desmoronar no sono. Mas, por fim, recordou aquela ampla trilha aberta no matagal, serpenteando entre as árvores do bosque e subindo a colina. Sim, eu lembro. Você prometeu que um dia ia lhe contar a história da trilha. Prometi e vou cumprir, disse Crandall. Aquele caminho se estende cerca de 2,5 km pelo bosque afora. As crianças do local, as que vivem perto da rodovia 15 e da estrada central, conservam-no em bom estado, porque utilizam com muita frequência. Vão e vêm. Agora tem muito mais movimento do que quando eu era garoto. Sabe como é? As pessoas descobrem um lugar e se apegam a ele. Toda a garotada parece se interessar pela conservação da trilha. A cada primavera, uma turma roça o caminho e o conserva durante todo o verão. Nem todos os adultos da cidade sabem o que existe ali. Muitos sabem, é claro, mas não todos, não com certeza. Mas todas as crianças sabem. Nisso eu aposto. E o que existe lá? Um cemitério de bichos, disse Crandall. Um cemitério de bichos? Louis repetiu confuso. Não é tão estranho como pode parecer, disse Crandall, fumando e se balançando na cadeira. É a estrada. Ela tira a vida de muitos animais, essa estrada. Na maior parte, cachorros e gatos, mas não só. Um desses grandes caminhões da Urinco atropelou o coati que as crianças dos Ryder tinham. Foi, Cristo, deve ter sido em 73, talvez antes. De qualquer modo, antes de o Estado ter declarado ilegal a posse de um coati, ou mesmo de um zorrilho. E por que fizeram isso? Raiva, respondeu Crandall. Muitos casos de raiva no Maine. Há alguns anos, no interior do estado, um grande e velho São Bernardo ficou raivoso e matou 4 pessoas. Foi uma coisa terrível. O cão não estava vacinado. Se aqueles malucos tivessem se preocupado em vacinar o cachorro, isto nunca teria acontecido. Mas um coati ou um zorrilho, você pode vaciná-los 2 vezes por ano, e ainda assim a vacina pode não pegar. Só que aquele coati dos garotos dos Ryder era o que os antigos moradores da região costumavam chamar de um coati manso. Vinha gingando para junto de você, era um bicho meigo de verdade, e lambia o teu rosto como um cachorro. O pai deles chegou a pagar a um veterinário para castrá-lo e cortar as garras, e isso deve ter custado uma verdadeira fortuna. Crandall continuou. Ryder, ele trabalhou para a IBM em Bangor. Foi com a família para o Colorado há 5 anos, ou talvez 6. Engraçado pensar que aqueles garotos já têm quase idade para tirar carteira de motorista. Será que ficaram muito sentidos com a história do coati? Acho que sim. Matt Ryder chorou tanto tempo que a mãe ficou assustada e quis levá-lo ao médico. Agora já deve estar conformado, mas nunca vai esquecer. Quando um animal de estimação é atropelado na estrada, uma criança nunca esquece. Os pensamentos de Louis voltaram-se para Ellie. Na última vez que a vira naquela noite, ela adormecera com Church, roncando a seus pés. Minha filha tem um gato, disse. Winston Churchill. Nós o chamamos de Church para facilitar. Ele anda por aí subindo em muros? Como? Louis não tinha ideia do que o velho estava falando. Ainda tem as bolas ou já está no prego? Não, disse Louis, ele ainda não está no prego. De fato, isso dera algum problema em Chicago. Rachel queria que Church fosse castrado, chegara a marcar hora com o veterinário. Louis desmarcou. Mesmo agora ainda não sabia realmente por quê. Não se tratava de algo tão simples ou tão estúpido quanto equiparar sua masculinidade à do gato da filha, nem mesmo de sua aversão à ideia de castrarem Church para que a gorda dona de casa vizinha não precisasse se dar ao trabalho de fechar bem as tampas de suas instáveis latas de lixo. Essas coisas podem ter tido alguma importância, mas o motivo principal fora uma forte sensação de que aquilo destruiria alguma coisa em Church, algo que ele estimava, como, por exemplo, o olhar atrevido nos olhos verdes do gato. Fez ver a Rachel que estavam de mudança para o campo, onde Church não causaria problemas, e agora
Judson Crandall lhe alertava que aquela parte do campo tinha de enfrentar a rodovia 15 e perguntava se o gato estava castrado. Seja irônico, pensava o Dr. Creed, rir um pouco faz bem à circulação. Eu o teria castrado, disse Crandall, amassando o cigarro entre o polegar e o indicador. Um gato castrado não fica perambulando à toa. Quando um animal não para de andar de um lado para o outro, sempre escapa de casa e acaba como o Coati dos filhos dos Ryder, o pequeno Cocker Spaniel de Timmy Dessler e o periquito da senhora Bradley. Não que o periquito tenha sido atropelado na estrada, é claro. Simplesmente alguém o levou. Vou pensar no que está dizendo, Lois falou. Faça isso, Crandall respondeu e ficou de pé. A cerveja não está caindo bem? Acho que vou buscar uma fatia do velho rato. A cerveja está ótima, disse Lois também se levantando. Mas devo ir agora. Amanhã vai ser um dia de muito trabalho. Já começa amanhã na universidade? Lois fez que sim com a cabeça. O início das aulas é só daqui a 2 semanas, mas quando começarem eu já tenho de estar preparado, não acha? Se ainda não souber as quantas anda, pode ter problemas. Crandall estendeu a mão e Lois apertou-a, de novo atento para o fato de ossos velhos doerem com facilidade. Volte uma noite dessas, disse Crandall. Queria que conhecesse minha Norma. Acho que ela vai gostar de você. Volto, disse Lois. Foi muito bom conhecê-lo, Jude. O mesmo digo eu. Espero que se sinta bem aqui e que fique um bom tempo. Eu também espero. Lois desceu por uma trilha de calçamento rústico até o acostamento da estrada, onde teve de esperar que passasse outro caminhão, seguido por uma fila de 5 carros na direção de Bucksport. Então, erguendo a mão num breve aceno, atravessou a estrada, rodovia, ele se lembrou de novo, e entrou em sua nova casa. A casa estava mergulhada no silêncio. Ellie parecia nem ter se mexido e Gage continuava no berço, dormindo à sua maneira típica, de costas, com braços e pernas abertos, a mamadeira ao alcance da mão. Lois se deteve olhando para o filho, o coração repentinamente cheio de amor pela criança, um amor tão forte que parecia quase perigoso. Achou que parte de seus sentimentos devia-se à nostalgia por todos os rostos e lugares familiares de Chicago que não veriam mais, tão eficientemente eliminados pelos quilômetros e quilômetros de viagem que pareciam nunca ter existido. Agora tem muito mais movimento do que quando, sabe como é, as pessoas descobrem um lugar e se apegam a ele. Havia alguma verdade nisso. Ele se aproximou do filho e, como não havia ninguém ali para ver o que estava fazendo, nem mesmo Rachel, beijou a ponta dos dedos e, através das grades do berço, encostou-os rápida e levemente no rosto de Gage. Gage resmungou e virou de lado. Durma bem, garoto, disse Lois. Ele se despiu em silêncio e deslizou para a sua metade da cama de casal, que por enquanto era apenas um colchão no assoalho. Sentiu a tensão do dia começando a passar. Rachel não se mexeu. Caixas fechadas se amontoavam fantasmagoricamente no aposento. Pouco antes de dormir, Lois se apoiou num dos cotovelos e olhou pela janela. O quarto era de frente e, além da estrada, podia-se ver a casa de Crandall. Estava escuro demais para distinguir formas. Numa noite de lua não teria sido impossível, mas conseguiu ver a brasa do cigarro ao longe. Ainda acordado, pensou. Talvez ainda fique acordado por muito tempo. O velho deve dormir pouco. Pode ser que fique de vigília. Mas por que de vigília? Lois pensava nisso quando mergulhou no sono. Sonhou que estava na Disney World ao volante de uma brilhante caminhonete branca com uma cruz vermelha gravada do lado. Gage estava junto dele e no sonho tinha pelo menos 10 anos. Church aparecia sobre o painel da caminhonete branca, contemplando Lois com os brilhantes olhos verdes. Na Main Street, perto de uma estação ferroviária dos idos de 1890, Mickey Mouse apertava as mãos das crianças reunidas à sua volta, grandes luvas brancas engolindo mãos pequenas, firmes. As 2 semanas seguintes foram muito movimentadas para a família. Pouco a pouco, Lois começou a se adaptar ao novo trabalho. O que aconteceria quando 10.000 estudantes, muitos abusando de drogas ou álcool, alguns afligidos por doenças venéreas, outros ansiosos sobre as notas nas provas ou deprimidos por terem saído de casa pela primeira vez, uma dúzia deles, principalmente moças, com anorexia? O que aconteceria quando todos eles convergissem em bando para o campus era outra história.
Enquanto Lois começava a tomar as rédeas de suas funções à frente dos serviços médicos universitários, Rachel começava a tomar as rédeas da casa. Gage levava os encontrões e tombos inevitáveis para se acostumar ao novo ambiente, e por algum tempo seu horário de dormir ficou completamente desregulado. Em meados da segunda semana em Ludlow, porém, voltou a dormir na hora certa. Só Ellie, com a perspectiva de começar o jardim de infância e se sentindo num meio desconhecido, continuava extremamente agitada, endiabrada. Oscilava entre prolongados ataques de riso e períodos de depressão quase idênticos aos da menopausa. Podia ainda ter acessos de cólera a uma simples palavra de repreensão. Rachel dizia que Ellie superaria aquela fase quando visse que a escola não era o bicho de 7 cabeças que imaginava. Lois achava que a mulher tinha razão. A maior parte do tempo, afinal, Ellie era o que sempre fora, um amor. A cerveja noturna com Judd Crandall tornou-se uma espécie de hábito para Lois. Na época em que Gage voltou a dormir bem, ele passou a frequentar a casa de Crandall a cada 2 ou 3 noites, contribuindo também com latas de cerveja. Conheceu Norma Crandall, uma senhora amável e simpática que sofria de artrite reumática, a torpe artrite reumática responsável pela morte de tantos homens e mulheres idosos que de outra forma seriam totalmente saudáveis. Norma, porém, reagia bem. Não levantaria bandeiras brancas para se render à dor. Que a doença levasse se pudesse. Lois achou que ainda teria pela frente de 5 a 7 anos produtivos, mesmo que não inteiramente confortáveis. Voltando-se contra os costumes que ele mesmo estabelecera, examinou-a por iniciativa própria, passou em revista as receitas que o médico lhe dera e considerou-as bastante adequadas. Sentia um desapontamento irritante por não ser capaz de sugerir ou fazer mais nada por ela. Seu Dr. Weybridge mantinha as coisas sob controle, como elas deveriam estar no caso de Norma Crandall, tentando impedir certos agravamentos repentinos da doença, o que era possível, mas não infalível. Em casos como aquele, ou o doente aprendia a aceitar a enfermidade, ou acabava trancado num quarto pensando nos brinquedos de infância. Rachel gostava dela. As duas selaram amizade trocando receitas de cozinha como os meninos trocam figurinhas de jogadores de beisebol. De início foi a torta de maçã Deep Dish de Norma Crandall pelo estrogonofe de Rachel. Norma ficou encantada com ambos os filhos dos Creed, mas particularmente com Ellie, que, segundo ela, seria uma beleza como a dos velhos tempos. Pelo menos, disse Lois a Rachel naquela noite, na cama, Norma não achou que Ellie ia se transformar num verdadeiro coati de estimação. Rachel riu tão forte que soltou um explosivo gás intestinal. Então, os dois riram tanto tempo e tão alto que acordaram Gage no quarto ao lado. O primeiro dia no jardim de infância chegou. Lois, que sentiu sob controle todas as atividades da enfermaria e de apoio médico, tirou um dia de folga. Além do mais, a enfermaria estava completamente vazia. O último paciente, o estudante de um curso de verão que tinha quebrado a perna nos degraus da União dos Estudantes, tivera alta há uma semana. Lois estava no gramado, ao lado de Rachel e com Gage nos braços, quando o grande ônibus amarelo fez a curva vindo da estrada central, aproximou-se rangente, pesado, e encostou em frente à casa. As sanfonas da porta da frente se abriram. O berreiro e falatório de muitas crianças encheu o suave ar de setembro. Ellie ainda olhou para trás, um olhar estranho e um tanto amedrontado, como a perguntar se não haveria mais tempo de frustrar aquele processo inevitável. O que viu nos rostos dos pais deve tê-la convencido de uma vez por todas de que não havia mais tempo, de que não poderia fugir de tudo o que ia acontecer naquele primeiro dia. Era inevitável, como o progresso da artrite de Norma Crandall. Ela se virou e subiu os degraus do ônibus. A porta fechou com um arfar de respiração de dragão. O ônibus partiu. Rachel explodiu em lágrimas. Não, pelo amor de Deus, disse Lois. Ele não estava chorando, mas não parecia muito longe disso. É só meio período. Meio período já é demais, Rachel respondeu num tom rabugento e voltou a chorar ainda com mais vontade. Lois abraçou-a e Gage passou feliz o braço em volta do pescoço dos dois. Quando Rachel chorava, Gage geralmente fazia o mesmo, mas não desta vez. Agora nós ficamos só para ele, Lois pensou.
e ele sabe muito bem disso. Esperaram com uma certa ansiedade que Ellie voltasse, bebendo muito café, especulando como estariam indo as coisas. Lois foi para o quarto dos fundos, que ia ser transformado em seu escritório, e remexeu negligentemente no que havia lá. Mudou papéis de lugar, mas não fez nada mais que isso. Rachel começou a almoçar absurdamente cedo. Quando o telefone tocou às 10h15, Rachel correu para o aparelho e, antes que ele tocasse pela segunda vez, atendeu com um alô sem fôlego. Lois se pôs na passagem entre o escritório e a cozinha, certo de que seria professora do jardim de infância, para dizer que Ellie não podia ser domesticada. O estômago do ensino público julgava impossível digeri-la e a cuspia de volta. Mas era apenas Norma Crandall. Ligara para dizer que Judd tinha colhido o último milho e queria dar algumas espigas. Lois foi até lá com uma sacola de compras e repreendeu Judd por não chamá-lo para ajudar na colheita. De qualquer jeito, a maior parte do milho não vale merda nenhuma, disse Judd. Você pode muito bem segurar essa língua quando eu estiver por perto, Norma reclamou. Entrara na varanda com copos de mate numa antiga bandeja de Coca-Cola. Sinto muito, meu bem. Ele pouco se importa, disse Norma a Lois, sentando-se com um estremecimento. Vimos Ellie tomando o ônibus, disse Judd, acendendo um Chesterfield. Ela vai se dar muito bem, acrescentou Norma. As crianças quase sempre se dão bem. Quase sempre, pensou Lois morbidamente. Mas Ellie se deu bem. Voltou ao meio-dia sorrindo, radiante, a saia do uniforme azul do primeiro dia de escola, cercando graciosamente as perninhas raladas de tombos. Havia um novo arranhão num dos joelhos para encanto dos pais. Trazia um desenho do que podia ser 2 crianças ou 2 guindastes andando, um sapato desamarrado, a fita do cabelo perdida. Gritava: Nós cantamos Old MacDonald, mamãe. Papai, nós cantamos Old MacDonald, a mesma coisa que na escola da rua Carstairs. Rachel trocou um olhar com Lois, sentado junto da janela com Gage no colo. O bebê estava quase dormindo. Havia alguma coisa triste no olhar de Rachel. Embora ela o desviasse depressa, Lois percebeu um momento de pânico. Vamos realmente ficar velhos, ele pensou. De fato, é verdade. Não seremos exceção. Ela está no caminho dela, e nós estamos no nosso. Ellie correu para o pai, tentando mostrar o desenho, o novo arranhão, contar-lhe sobre Old MacDonald, a Sra. Berryman, tudo ao mesmo tempo. Church se enroscava entre suas pernas, ronronava alto e, quase por milagre, Ellie não tropeçou nele. Shh! Disse Lois e a beijou. Gage pegara no sono, desinteressado da barulheira. Deixa eu colocar o bebê na cama e depois vou ouvir tudo que tem para me contar. Subiu a escada com Gage, atravessando o calor vespertino do sol de setembro que se filtrava pela janela, mas quando chegou ao patamar do andar de cima, foi atingido por tamanha premonição de horror e desgraça que teve de parar com uma impressão de frio. Olhou em volta espantado, não entendendo as sensações que tomavam conta dele. Segurou com tanta força o bebê que quase o machucou, e Gage se mexeu incomodado. Os braços e as costas de Lois estavam totalmente arrepiados. O que está vendo? Ele se perguntou, confuso e assustado. O coração disparava, o couro cabeludo parecia gélido e subitamente pequeno demais para cobrir o crânio. Podia sentir a onda repentina de adrenalina avançando por trás dos olhos. Os olhos realmente se arregalam quando o medo é extremo, ele sabia. Não apenas se dilatam, mas se tornam salientes, pois a pressão sanguínea sobe e a pressão hidrostática dos fluidos cranianos aumenta. Que diabo é isto? Fantasmas? Meu Deus, parece que alguma coisa realmente roçou em mim neste corredor, uma coisa que eu quase vi. No andar de baixo, a porta de madeira bateu. Lois Creed estremeceu, quase gritou, mas acabou rindo. Fora apenas um daqueles momentos de calafrio psicológico que as pessoas às vezes atravessam, nem mais nem menos. Uma fuga momentânea da realidade. Eles aconteciam. Era tudo. O que Scrooge dissera ao fantasma de Jacob Marley. Talvez você não seja mais que um pedaço de carne mal cozido, antes um problema de digestão que de ressurreição. E isso era mais verdadeiro,
tanto fisiológica como psicologicamente, do que Charles Dickens poderia imaginar. Não existiam fantasmas, pelo menos em sua experiência. Tinha visto a morte de mais de 2 dezenas de pessoas e jamais sentira a passagem de uma alma. Levou Gage para o quarto e deitou-o no berço. No entanto, quando puxou o cobertor para cobrir o filho, um sobressalto sacudiu-lhe as costas e o fez pensar de repente na vitrine da loja de seu tio Carl. Não havia novos carros em exposição, nem televisores com todas as novidades modernas, nem lavadoras de pratos com visores de vidro mostrando a ação mágica da espuma. Só havia caixas com tampas levantadas e discretamente colocados sobre cada uma delas spots acesos. O irmão de seu pai era um agente funerário. Meu Deus, por que esses horrores agora? Vamos logo, fora com eles. Beijou o filho e desceu para ouvir o que Ellie tinha a contar de seu primeiro dia na incrível escola. No sábado, depois que Ellie chegou ao fim da primeira semana de escola e pouco antes de a rapaziada da universidade voltar ao campus, Jude Crandall atravessou a estrada e aproximou-se da família Creed, sentada no gramado. Ellie tinha saltado da bicicleta e bebia um copo de mate. Gage engatinhava na grama, examinando pequenos insetos, talvez até comendo alguns. Ainda não era muito exigente quanto à origem de sua proteína. Jude, disse Lois se levantando, espere que vou buscar uma cadeira. Não precisa. Jude vestia jeans, uma camisa de gola aberta e botinhas verdes. Virou-se para Ellie. Ainda quer saber onde aquela trilha vai dar? Sim, disse Ellie, ficando logo em pé. Seus olhos brilhavam. Na escola, George Buck me disse que vai até o cemitério de bichos e eu contei à mamãe, mas ela me mandou esperar por você, porque você sabe onde ele fica. E sei mesmo, disse Jude. Se papai e mamãe estiverem de acordo, podemos dar um passeio até lá. Você vai precisar de um par de botas, eu acho. Em certos pontos, o chão é um pouco enlameado. Ellie correu para casa. Jude acompanhou-a com um olhar cheio de contentamento e afeição. Talvez você também queira ir, Lois. Eu vou, disse Lois, e virando para Rachel, não quer vir também, querida? E Gage, vamos ter de andar muito. Posso colocá-lo na cadeirinha. Rachel riu. Tudo bem, mas vai nas costas do senhor. Saíram 10 minutos depois. Com exceção de Gage, todos usavam botas. Gage ia arrebitado na cadeirinha, observando tudo sobre o ombro do pai, olhos arregalados. Ellie corria à frente, caçando borboletas e colhendo flores. A relva no terreno dos fundos chegava quase à cintura, e mais adiante havia pequenas flores amarelas e brancas, restos de fim de verão, que todo ano sobreviviam aos dias de outono. Mas não havia outono no ar. O sol era de pleno agosto, embora no calendário agosto já estivesse encerrado há quase 2 semanas. Quando alcançaram o topo da primeira colina, andando em fila pela picada, havia grandes manchas de suor sob os braços de Lois. Jude parou. Em princípio, Lois julgou que o velho estivesse sem fôlego. Foi então que viu a paisagem que se abria atrás deles. É bonito aqui em cima, disse Jude, pondo uma haste de capim entre os dentes. Lois achou que acabara de ouvir a quintessência dos eufemismos da Nova Inglaterra. É esplêndido, Rachel sussurrou, virando-se quase acusadoramente para Lois. Como não me contou nada sobre isso? Porque eu não sabia que existia. Lois respondeu um tanto envergonhado. Afinal, aquilo ficava em sua propriedade. Simplesmente, até aquele dia, ainda não tivera tempo de subir a colina. Ellie tinha avançado um bom trecho de caminho. Agora voltava, também pasma de admiração. Church seguia-lhe os calcanhares. A colina não era alta, mas não precisava ser. A leste, imensos bosques bloqueavam a vista, mas a oeste, o panorama se alongava como num dourado e sonolento sonho de fim de verão. Tudo era sossegado, levemente nevoado, quieto. Não havia sequer um caminhão-tanque da Orinco na estrada para quebrar o silêncio. Estavam contemplando, é claro, o vale de um rio, o Penobscot, onde outrora os lenhadores do Nordeste faziam flutuar seus troncos até Bangor e Derry. Achavam-se ao sul de Bangor e um pouco ao norte de Derry. Ali, o rio se alargava e corria tranquilo, como se imerso num sono profundo.
Lois podia divisar Hampden e Winterport na margem oposta e acreditou que conseguiria seguir o rastro negro da rodovia 15. Ela serpenteava paralela ao rio até Bucksport. Esquadrinhou lentamente o rio, sua exuberante orla de árvores, os caminhos, os campos. A torre da Igreja Batista de Ludlow Norte encaixava-se num dossel que os velhos olmos formavam. À direita, via-se o pesado bloco de tijolos da escola de Ely. No alto, nuvens brancas moviam-se lentamente para um horizonte de brim azul desbotado, e por todos os lados repousavam os campos do último verão, esgotados ao término do ciclo, dormindo, mas não sem vida, um fantástico tom castanho e amarelo. Esplêndido é a palavra exata, disse Lois por fim. Nos velhos tempos, costumavam chamar isso aqui de Monte da Boa Vista, explicou Judd. Ele pôs um cigarro no canto da boca, mas não acendeu. Alguns ainda falam do lugar, mas agora, depois que tanta gente nova se mudou para a cidade, ele já está quase esquecido. Hoje não vem muita gente aqui. Como vocês sabem, o monte não chama muita atenção. A colina não é alta, mas se pode ver. Ele fez um gesto amplo com uma das mãos e caiu em silêncio. Se pode ver tudo, disse Rachel numa voz baixa e reverente. Depois se virou para Lois. Querido, isto aqui é nosso? E antes que ele pudesse responder, Judd falou. Faz parte da propriedade. Oh, sim. O que não era, Lois pensou, exatamente a mesma coisa. Fazia mais frio nos bosques, talvez uma diferença de 4 ou 5 graus. A trilha, sempre ampla e vez por outra ladeada de flores em vasos ou latas de café solúvel, em geral murchas, estava agora coberta de folhas secas de pinheiro. Tinham caminhado cerca de 500 metros e começavam a descer a colina quando Judd chamou por Ellie. Este é um bom caminho para uma mocinha, disse num tom gentil, mas quero que prometa à mamãe e ao papai que se vier aqui, andará sempre na trilha. Prometo, Ellie respondeu de imediato. Mas por quê? Judd olhou para Lois, que tinha parado para descansar. Transportar Gage nas costas, mesmo à sombra daqueles velhos pinheiros e abetos, era trabalho pesado. Você sabe onde está? Judd perguntou-lhe. Lois pensava e rejeitava as respostas. Ludlow Norte, atrás de minha casa, entre a rodovia 15 e a estrada central. Ele balançou a cabeça. Judd sacudiu o polegar. Não adianta pensar em cidades, disse ele. Existem apenas bosques por 80 quilômetros ou mais. São chamados bosques de Ludlow Norte, mas cortam pela região de Orrington e continuam para Rockford. Terminam naquelas terras federais de que lhe falei, aquelas que os índios querem de volta. Sei que parece engraçado que sua boa casinha ali na estrada principal, com telefone, luz elétrica, TV a cabo e tudo mais, fique à beira de uma terra selvagem, mas é verdade. E olhando de novo para Ellie, o que eu quero dizer é que você não deve se enfiar no meio desses bosques, Ellie. Pode se perder, e só Deus sabe onde vai parar. Não vou sair da trilha, Sr. Crandall. Ellie estava devidamente alertada, impressionada mesmo, mas não com medo, Lois constatou. Rachel, porém, contemplava Judd com ar inquieto, e Lois também se sentiu um tanto apreensivo. Era, ele supunha, o quase instintivo medo que as pessoas criadas nas cidades têm das florestas. Lois não vira uma bússola desde os tempos de escoteiro, 20 anos atrás, e sua lembrança de como encontrar o caminho por coisas como a estrela polar ou o lado das árvores em que o musgo cresce era tão vaga quanto a lembrança de como fazer um nó górdio ou meia volta. Judd correu os olhos por eles e abriu um meio sorriso. Mas acontece que ninguém se perdeu nesses bosques desde 1934, disse ele. Pelo menos ninguém daqui. O último que se perdeu foi Will Jepson, e não foi uma grande perda. Depois de Stanley Bouchard, acho que Will era o maior cachaceiro deste lado de Bucksport. Você disse ninguém daqui, Rachel lembrou, num tom que não era dos mais negligentes. Lois quase pôde ler seu pensamento. E nós não somos daqui. Pelo menos ainda não. Judd fez uma pausa e abanou a cabeça. Perdemos um turista a cada 2 ou 3 anos, porque eles acham que ninguém pode se perder junto da estrada principal. Mas nenhum ficou perdido para sempre, dona. Não se assuste. Existem alces por aqui? Rachel perguntou, apreensiva.
Lois sorriu. Quando Rachel queria se preocupar, não o fazia pela metade. Bem, você pode encontrar um alce, disse Judd, mas ele não vai lhe fazer nada, Rachel. Quando estão no cio, ficam um pouco irritados, mas em qualquer outra ocasião não fazem mais do que olhar. As únicas pessoas atrás de quem eles correm, fora do tempo do cio, são as pessoas de Massachusetts. Não sei por que isso acontece, mas acontece. Louis achou que o velho estava brincando, mas não tinha certeza. Judd parecia extremamente sério. Tenho visto muitas vezes, ele continuava. Já encontrei sujeitos de Saugus, Milton ou Weston em cima de uma árvore, berrando no meio de uma manada de alces, cada um do tamanho de um caminhão. Parece que os alces conseguem sentir o cheiro de Massachusetts num homem ou numa mulher. Ou talvez seja apenas o cheiro daquelas roupas de Boston. Isso eu não sei. Queria muito ver um desses estudantes de veterinária da universidade escrever sobre isso num livro, mas acho que nenhum deles jamais o fará. Que é tempo do cio? Ellie perguntou. Não importa, disse Rachel. Não quero que venha aqui a não ser que esteja com um adulto. Ela se aproximou um passo de Lois. Judd parecia chateado.